Oi gente, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Interpretando Resoluções e nós vamos estar aqui resolvendo a questão número 2 da prova da ANPEC de 2004, uma questão de teoria do consumidor. Bom, vamos à obra. Vamos lá. Bom, essa questão ela aborda um assunto que não é tão comum. Eu vou ler o enunciado com vocês e eu vou explicar o que seria essa curva de renda-consumo. Vamos ler o enunciado rapidamente aqui. O gráfico abaixo mostra a curva de renda-consumo, ou o caminho de expansão da renda de um consumidor. A respeito do bem X1, são corretas as afirmativas. Aí ele bota esse gráficozinho, né, gente? Ó, as abscissas têm X1 e as ordenadas X2. Ó, ele começa a fazer afirmações aqui. Opção 0, X1 é um bem de Giffen. Vamos analisar então uma por uma, ao invés de ler todas, acho que é mais produtivo. Gente, vamos ver se vocês se lembram, primeiramente, o que é essa tal dessa curva de renda-consumo. Eu vou desenhar aqui para vocês. Se vocês já estudaram a teoria do consumidor, eu recomendo que vocês estudem um pouco antes de assistir esses vídeos. Vocês vão se lembrar que existem gráficos no diagrama de dois bens. E na teoria do consumidor, o que acontece? Vão existir um mapa de curvas de diferença. E nesse mapa de curvas de diferença, o consumidor ele está sujeito a uma restrição orçamentária, que pode ser, por exemplo, essa reta. Deixa eu pegar uma reta aqui. Pode ser essa reta aqui. O que acontece com essa reta? O consumidor ele vai escolher nesse mapa de curvas de diferença, onde tem infinitas curvas de diferença, o consumidor ele vai escolher demandar a cesta que está na curva de diferença mais afastada da origem possível, porque elas, nesse sentido aqui, aumentam o nível de satisfação, nesse sentido. Então ele sempre escolhe a curva de diferença mais afastada da origem, porém ela tem que estar encostada na reta de orçamento dele, na reta orçamentária. E o que acontece? Na verdade, matematicamente, significa o quê? Que o valor da tangente dessa curva de diferença tem que ser igual à inclinação dessa reta tangente aqui, ó, essa curva aqui da restrição orçamentária, que na verdade não deixa de ser uma equação do primeiro grau, é uma reta. E vocês vão aprender, seja a bibliografia que vocês usam, vocês vão acabar vendo que a inclinação da reta orçamentária é menos P1 sobre P2. Só que nada disso é tão necessário aqui nesse momento. O que acontece? Essa curva renda-consumo, ele pega cada curva de diferença, são infinitas. Eu desenhei aqui 4, tá vendo? Mas na verdade são infinitas. Se você pegar cada uma dessa daqui e for traçando várias retas orçamentárias, uma do lado da outra, e fazendo essa tangência certinha, isso vai percorrer um caminho. Se vocês forçarem a imaginação, vocês vão perceber isso. As tangências todas, elas vão acabar fazendo um caminho. Esse caminho é o caminho de expansão da renda. Vou ler aqui da forma que ele falou. A curva renda-consumo, ou caminho de expansão da renda, mostra as cestas demandadas a diferentes níveis de renda, quando os preços dos bens permanecem constantes. É isso que eu acabei de explicar ali em cima. Então, gente, aí o que acontece? Não sei se vocês se lembram, mas o bem de Giffen, não sei se vocês vão se lembrar o que seria o bem de Giffen. No geral, a lei da demanda, ela fala o quê?
Vocês veem isso em Introdução à Economia. A lei da demanda, ela fala que se o preço aumenta, a quantidade demandada o quê? Diminui. Aqui, ó, preços altos, demanda baixa. O bem de Giffen, ele não respeita a lei da demanda. Ele age de forma contrária à lei da demanda. Poderia ser, por exemplo, assim: a curva de demanda de um bem de Giffen, ela é positivamente inclinada. É um caso, é uma exceção. Só que o que acontece? Entre os bens normais e os bens inferiores, o que seriam os bens normais? Vou desenhar aqui, ó. São todos os bens que, se a renda aumenta, a demanda dele vai aumentar. A quantidade de Qzinho dele aumenta. O bem de Giffen, pelo fato dele desrespeitar a lei da demanda, já fica fácil de concluir que ele também não vai ser dessa forma. Ele não vai ser um bem normal. Ele vai ser ao contrário. Se a renda está subindo, ele vai o quê? A quantidade demandada dele vai ser reduzida. O bem de Giffen é um caso especial dos bens inferiores. Se esse conjunto de fora são os bens inferiores, o bem de Giffen está aqui, gente. Aqui, ó, Gzinho. O bem de Giffen, ele é um caso especial dos bens inferiores. Porque os bens inferiores, o que acontece com ele? Se você aumentar a renda, a quantidade demandada deles, Qzinho, diminui. Por exemplo, aumentei a renda em 10%. Provavelmente o que vai acontecer com o bem de Giffen? A quantidade demandada dele, ao invés de aumentar, como acontece nos bens normais, a quantidade demandada vai diminuir. É o que acontece. Só que ele diminui pelo fato de quê? Dele desrespeitar a lei da demanda, diferentemente dos outros bens inferiores, que diminui simplesmente porque o consumidor, ao conseguir, por exemplo, uma carne de segunda, pode, dependendo da estrutura de preferências do consumidor, carne de segunda, quando você aumenta a sua renda, você começa a deixar de consumir isso para consumir carne de primeira, dependendo da estrutura de preferências. Então, para esse consumidor em específico, essa carne de segunda vai ser um bem inferior. Só que o bem de Giffen, ele é mais do que isso. Além dele contrariar essa questão de quando aumenta a renda, a quantidade demandada diminui, ele também desrespeita a lei da demanda. Ele é mais especial do que os bens inferiores, entendeu? Vou dar uma lida aqui rapidinho, tá, gente? O bem de Giffen é um caso particular dos bens inferiores. O bem é inferior se seu consumo diminui quando a renda aumenta. A curva renda-consumo positivamente inclinada indica que o consumo dos bens X1 e X2 aumenta quando a renda aumenta. Assim, o bem X1 não é um bem inferior, portanto, não é um bem inferior. Então, gente, isso aqui é muito óbvio, olha só. Se a curva está positivamente inclinada, aqui, ó, ela está positivamente inclinada. Então, o que acontece? Quando você aumenta a quantidade do bem 1 e do bem 2 na sexta, lembrando que isso daqui é o quê? Isso aqui está escondido, mas ali atrás, ó, tem uma reta orçamentária e tem também o quê? Uma curva de diferença. Então, meu Deus, tem uma curva de diferença também aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Por que isso aqui está positivamente inclinado? Porque quando você aumenta a renda, ou seja, vai numa reta orçamentária um pouco mais alta, essa renda aqui, essa reta orçamentária representa uma renda maior.
E mesmo assim, ela tá o quê? Ela tá acima, aqui nesse caminho percorrido pela renda-consumo. Então, na realidade, o quê? Esses bens, ao estarem aumentando a quantidade junto com a renda aumenta. Aqui, ó, a renda aumentou daqui para cá. E ao mesmo tempo, aumentou a quantidade do bem 2 aqui e aumentou a quantidade do... Ó, aumentou a quantidade do bem 2 e aumentou também a quantidade do... Deixa eu pegar o lápis, conseguir. Aumentou a quantidade do bem 2 e aumentou também a quantidade do bem 1. Ó. Então, isso está fazendo o quê? Ó? Fica claro que os bens acompanham a renda, acompanham o crescimento da renda. Então, se eles acompanham o crescimento da renda, eles não podem ser inferiores. E se eles não são inferiores, eles não podem nem sonhar em ser bem de Giffen, porque para ser bem de Giffen, eles têm que, no mínimo, ser inferiores. Entendeu? É isso, gente. Aí eu vou continuar no próximo vídeo.